A capacidade de planejar o futuro é um dos pilares da nossa civilização. A raça humana nunca teria prosperado se não tivéssemos organização, planejamento, projeção, preparação e adiamento de gratificações em prol de causas maiores. Vejamos, por exemplo, esta estrutura. A Catedral de Colônia, uma imensa catedral na cidade alemã de Colônia. A construção começou em 1248 e só foi concluída por volta de 1880, levando em consideração que o projeto foi interrompido por cerca de 300 anos. Isso significa que diversas gerações dedicaram suas vidas inteiras para construir algo que nunca iriam ver terminado. Isso demonstra como a capacidade humana de planejar a longo prazo pode levar a conquistas surpreendentes, como viajar para a Lua e, muito provavelmente, fazer uma viagem tripulada para Marte. No entanto, existe uma diferença fundamental entre planejamento e preocupação. O planejamento é construtivo e se concentra em nossas próprias ações em direção a um futuro conceitual, enquanto a preocupação é a tentativa de controlar o incontrolável, imaginando de maneira contínua os possíveis cenários e até mesmo aqueles que são irrealistas. Nossas preocupações podem muitas vezes consistir em fantasias totalmente desconectadas da realidade. Portanto, ao contrário do planejamento, a preocupação é nociva. Apesar disso, continuamos nos preocupando. Afinal, por alguma razão, acreditamos que isso nos ajudará de alguma forma. Infelizmente, a preocupação, de modo geral, traz mais danos do que benefícios. Este vídeo te mostrará razões para não se preocupar. Primeira, a grande maioria não vai acontecer. A única certeza que temos sobre o futuro é a de que ele é incerto. Ao longo de toda a história, surgiram diversas pessoas que afirmavam ter o poder de prever o futuro. Mas essas previsões, em sua maioria, eram vagamente verdadeiras ou completamente falsas. Sob uma perspectiva determinista, o futuro já está escrito nas estrelas. Mas alguém já teve sucesso ao tentar ler as estrelas? Enquanto somos limitados pelo tempo, visualizamos o futuro como uma tela em branco. Qualquer coisa pode acontecer, e isso, dependendo do ponto de vista, pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. No entanto, a mente humana não se sente confortável com a incerteza. É justamente por isso que as religiões que trazem respostas sobre o destino dos seres humanos podem ser tão reconfortantes, pois têm a capacidade de trazer segurança e preencher essa tela em branco com algo, de certa forma, perceptível. Porém, mesmo para pessoas muito religiosas, a vida pode ser assustadora. Elas podem crer que têm algum conhecimento sobre a vida após a morte, ou que serão enviadas para o céu ou para o inferno. Mas o que a vida neste plano reserva para elas ainda permanece sendo um mistério. Diante desse futuro incerto, nossas mentes tendem a imaginar possíveis cenários. Em termos de preparação, isso certamente é positivo, porque pensar à frente nos dá certa vantagem, tendo em vista que calculamos as possibilidades para que seja possível tomarmos as medidas necessárias com base em especulações. Por exemplo, sabendo que tempos financeiramente difíceis estão por vir, podemos nos planejar gastando menos e economizando mais. No entanto, quando nos preocupamos, nossas mentes estão criando previsões aleatórias em massa, incluindo diversas coisas que não importam e, pior ainda, repetindo-as várias vezes. O problema é que essa situação para a qual estamos criando dezenas ou centenas de cenários possíveis irá se desdobrar em apenas um resultado. Aliás, é provável que essa situação nem ocorra. Poderíamos imaginar 1 milhão de possibilidades e ainda estarmos errados. Qual é o sentido de gastar tempo, energia e foco tentando descobrir exatamente o que o futuro trará? Não há sentido. Como o autor Eckhart Tolle afirma, a preocupação finge ser necessária, mas não serve a nenhum propósito útil. Segunda, não podemos controlar o futuro. Os problemas surgem quando queremos controlar o futuro. Para isso, nossa mente tenta visualizá-lo como se fosse o presente.
De alguma forma, tendemos a acreditar que, ao imaginar todas as opções possíveis, teremos controle sobre a situação final. Se isso fosse verdade, então teríamos de fato uma vantagem em relação às nossas próprias ações. Saberíamos, por exemplo, quando nossos relacionamentos terminariam ou quais ações precisaríamos comprar para enriquecer. Mas o futuro permanece fora do nosso controle. As únicas coisas que podemos controlar são nossas próprias ações no aqui e agora. Uma das causas da procrastinação, por exemplo, é a incapacidade de se afastar do passado ou do futuro e se concentrar na tarefa que se tem em mãos. Podemos dizer que, no momento presente, podemos criar um novo passado para influenciar o futuro, mas isso requer que mantenhamos nosso foco no que podemos fazer agora. Ao compartimentar uma tarefa, ou seja, dividi-la em diferentes etapas, podemos trabalhar de uma maneira mais gerenciável, facilitando muito mais a concentração e o foco, já que esquecemos do resultado final por um tempo e pensamos apenas em concluir cada etapa em determinadas horas, sessões ou dias. Esse método nos livra do peso desnecessário de metas que parecem quase impossíveis de alcançar, ao mesmo tempo em que continuamos trabalhando nelas da melhor maneira possível. A preocupação só nos atrapalha no momento de agir, e quanto mais vivemos no futuro, mais nossa ansiedade sabota nossos esforços para fazer uma mudança. Assim como está escrito na Bíblia. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou nas palavras de Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida: o maior obstáculo para viver é a expectativa, que depende do amanhã e perde o hoje. Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Terceira, muitas vezes não valorizamos certos momentos da maneira devida. Uma característica das pessoas que se preocupam demais é que elas desejam muito certos resultados, enquanto têm aversão a outros. Por exemplo, muitas pessoas se preocupam demais com a interação social, pois desejam ser bem vistas pelos outros, ou com seus empregos, pois têm pavor de perdê-los. Ao criar diversos cenários, nossa mente tenta evitar aquilo que parece prejudicial e alcançar aquilo que acredita ser o ideal. Porém, mais uma vez, o futuro é incerto. E é exatamente por isso que não sabemos se as coisas que desejamos que aconteçam são realmente boas e se as coisas que não desejamos que aconteçam são, de fato, ruins. Existe uma história taoísta que retrata o que acontece com pessoas que julgam com base no que não sabem. Essa história fala sobre um velho fazendeiro cujo cavalo fugiu. Depois de ouvirem a notícia, seus vizinhos foram visitá-lo e disseram: Que azar! Talvez. Respondeu o fazendeiro. Mas no dia seguinte, o cavalo retornou, acompanhado de 2 cavalos selvagens. Isso é ótimo! Exclamaram os vizinhos. O velho homem respondeu. Talvez. Na manhã seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um dos cavalos selvagens, mas foi arremessado e quebrou a perna. Que desgraça! Disseram os vizinhos, e novamente o fazendeiro respondeu. Talvez. No dia seguinte, oficiais militares foram ao vilarejo com a missão de recrutar o filho do fazendeiro para o exército. Mas quando viram sua perna quebrada, o deixaram para trás. Então, os vizinhos parabenizaram o velho homem, dizendo como ele era sortudo, pois seu filho havia sido poupado da guerra. E o fazendeiro apenas respondeu: talvez. Essa história nos mostra que não podemos julgar as coisas como desejáveis ou indesejáveis quando se tratam de eventos presentes, porque não sabemos como as coisas vão se desenrolar no futuro. Coisas que parecem ruins podem se transformar em bênçãos e vice-versa. Portanto, não faz sentido desejar resultados específicos se não podemos julgar seu valor. Talvez perder um emprego fosse a melhor coisa que poderia acontecer conosco, pois poderia trazer melhores oportunidades no futuro. Talvez perder dinheiro nos leve a enxergar a vida de uma maneira mais simples. Simplesmente não sabemos. Mas é reconfortante lembrar que todo mal tem seu lado bom. Para concluir este vídeo, é essencial mencionar que a preocupação é terrível para a nossa saúde. Ela deriva do medo e só acaba trazendo mais medo, o que a torna uma espiral descendente viciosa.
A ansiedade crônica resultante da preocupação afeta nosso sistema imunológico e pode acarretar doenças físicas. E quando nos tornamos mais propensos a doenças, acabamos tendo mais uma coisa para nos preocuparmos. Devemos estar cientes das consequências graves que a preocupação pode nos causar e somar isso com o fato de que a maioria das coisas com as quais nos preocupamos não acontecerá. Além disso, não podemos julgar corretamente os eventos futuros. Isso nos mostra que é necessário priorizar nossa saúde mental ao invés de pensar nas coisas que não conseguimos controlar. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais conteúdos relacionados à disciplina, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, te convido a deixar um like e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito e me incentivar a publicar mais conteúdos nesse formato. Meu objetivo aqui é te ajudar a buscar o sucesso e a se tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.